Pizza e fantoches. O fascínio do Chuck E. Cheese. Chuck E. Cheese. O nome evoca imagens de festas de aniversário infantis, jogos de fliperama e, claro, pizza. Mas por baixo da superfície desta fachada familiar, esconde-se algo mais. Algo perturbador. Uma escuridão espreita por entre as paredes coloridas e as luzes brilhantes. Durante décadas, o Chuck E. Cheese tem sido um marco na infância americana. Um lugar onde os sonhos são feitos e os pesadelos nascem. É um lugar onde a alegria inocente da infância colide com a natureza inquietante dos seres animatrônicos. Essas criaturas robóticas, projetadas para entreter e deliciar, muitas vezes evocam uma sensação de desconforto, tanto em crianças quanto em adultos. Essa justaposição de alegria e medo é o que torna o Chuck E. Cheese tão fascinante e tão assustador. É um lugar onde a linha entre a fantasia e a realidade se confunde, e onde as sombras parecem guardar segredos. A sensação perturbadora em torno do Chuck E. Cheese só é amplificada pelas inúmeras histórias que circulam sobre a franquia. Funcionários e clientes sussurram sobre acontecimentos estranhos dentro daquelas paredes. Alguns afirmam ter visto os personagens animatrônicos se moverem sozinhos. Seus olhos sem vida pareciam segui-los pela sala. Outros relatam ter ouvido vozes desencarnadas e risos ecoando pelos cantos escuros das áreas de recreação. Um tema recorrente são os animatrônicos com mau funcionamento. Abundam histórias dessas criaturas robóticas falhando, tremendo e se movendo erraticamente quando não há ninguém por perto. Essas histórias, sejam verdadeiras ou não, mexem com nossos medos primitivos. O medo de algo inanimado ganhar vida. O medo do desconhecido à espreita, além da nossa percepção. Sombras de Aurora. A tragédia se abate. Enquanto as histórias de animatrônicos assombrados nos dão arrepios, são as tragédias da vida real associadas ao Chuck E. Cheese que realmente consolidam seu lugar nos anais do perturbador. Em 14 de dezembro de 1993, o Chuck E. Cheese em Aurora, Colorado, tornou-se palco de um horrível ato de violência. Um ex-funcionário descontente entrou no restaurante armado com uma pistola, abrindo fogo contra clientes e funcionários inocentes. 4 vidas inocentes foram perdidas naquele dia. A tragédia causou ondas de choque em todo o país. Um legado manchado. O público se lembra. Os trágicos acontecimentos em Aurora, combinados com os persistentes rumores e lendas urbanas, marcaram de forma indelével a percepção pública do Chuck E. Cheese. A rede de restaurantes, antes sinônimo de memórias de infância, agora evoca uma sensação de desconforto em muitos. A outrora charmosa banda animatrônica agora parece sinistra, seus olhares vazios, um lembrete da escuridão que se esconde sob a superfície. Mesmo os fãs mais devotos não conseguem se livrar da sensação de que algo está errado. O próprio ar parece pesado com uma energia estranha. O riso das crianças agora parece tingido com um toque de nervosismo. O legado do Chuck E. Cheese é complexo. Uma mistura de nostalgia e medo, alegria e tristeza. É um lugar onde a inocência da infância está para sempre entrelaçada com a escuridão que pode assolar nosso mundo. O desconforto que sentimos em relação aos animatrônicos do Chuck E. Cheese pode ser atribuído, em parte, a um fenômeno conhecido como o Vale da Estranheza. Essa teoria sugere que, à medida que robôs e inteligência artificial se tornam mais semelhantes aos humanos em aparência e comportamento, nossa resposta emocional a eles muda da empatia para a repulsa. Essas figuras robóticas, embora projetadas para se assemelharem a criaturas vivas, ficam aquém da imitação perfeita.
Seus movimentos são bruscos e não naturais. Seus olhos, desprovidos de vida, parecem olhar fixamente para o vazio. É essa dissonância entre o familiar e o estranho que cria uma sensação de desconforto, até mesmo de medo. Esse medo é ainda mais amplificado pelo conhecimento de que essas máquinas são controladas por forças invisíveis. A intrincada rede de engrenagens, motores e programação que os traz à vida está oculta à vista. Essa falta de compreensão só aumenta sua mística e alimenta nossas ansiedades. Seção 6. Por trás do sorriso de plástico. O poder das lendas urbanas. Lendas urbanas, muitas vezes alimentadas pelo medo e pela incerteza, prosperam nas sombras de lugares como o Chuck E. Cheese. Essas histórias, passadas de geração em geração, exploram nossos medos e ansiedades primitivos, muitas vezes confundindo a linha entre fato e ficção. Os contos que cercam o Chuck E. Cheese geralmente envolvem animatrônicos com mau funcionamento, aparições fantasmagóricas e até desaparecimentos. Embora muitas dessas histórias sejam facilmente descartadas como produto de imaginações hiperativas, seu impacto em nossa psique coletiva é inegável. Essas lendas servem como um conto de advertência, lembrando-nos de que mesmo nos ambientes mais familiares, o perigo pode estar à espreita. Eles exploram nosso medo inato do desconhecido, das coisas que acontecem à noite. O poder dessas histórias não está em sua veracidade, mas em sua capacidade de explorar nossos medos e ansiedades mais profundos. Seção 7. O show deve continuar. Chuck E. Cheese resiste. Apesar das tragédias, dos rumores e da natureza assustadora de suas estrelas animatrônicas, o Chuck E. Cheese resiste. A franquia continua em operação, seus interiores bem iluminados, atraindo famílias que buscam entretenimento acessível e uma fatia de pizza de queijo. Talvez seja o fascínio da nostalgia, o desejo de reviver uma época mais simples, que faz os clientes voltarem. Ou talvez seja a emoção de enfrentar nossos medos de infância, de olhar nos olhos do desconhecido e sair ileso. Seja qual for o motivo, o Chuck E. Cheese permanece um elemento fixo em nossa paisagem cultural. Um testemunho de nosso fascínio duradouro pelo estranho, pelo macabro e pelo inquietante. Seção 8. Enfrentando nossos medos. Nostalgia e o macabro. O fascínio duradouro do Chuck E. Cheese, apesar de seus tons misteriosos, fala de uma verdade mais profunda sobre a psique humana. Somos atraídos pelo macabro, pelas coisas que nos assustam, mesmo quando buscamos o conforto da nostalgia. O Chuck E. Cheese oferece uma mistura única desses impulsos aparentemente contraditórios. É um lugar onde as memórias de infância colidem com imagens perturbadoras, onde o familiar se tinge com o estranho. Essa justaposição do inocente e do assustador é o que torna o Chuck E. Cheese tão atraente. É um lembrete de que mesmo nas luzes mais brilhantes, as sombras espreitam. E que às vezes, as coisas que mais nos assustam são também as coisas que nos atraem. Seção 9. Conclusão. O mistério duradouro do Chuck E. Cheese. O Chuck E. Cheese permanece um enigma, um lugar de alegria e tristeza, riso e medo. É um testemunho de nosso fascínio duradouro pelo estranho e pelo inquietante. As histórias e lendas que cercam esta franquia familiar provavelmente persistirão por gerações. Se escolhemos ou não acreditar nelas, é irrelevante. Elas servem como um lembrete de que mesmo nos ambientes mais familiares, uma sensação de mistério e desconforto pode persistir. Na próxima vez que você se encontrar em um Chuck E. Cheese,
Reserve um momento para olhar além das luzes piscantes e dos sons de risos. Ouça atentamente os sussurros no poço de bolinhas. Você pode simplesmente ouvir os ecos das histórias que tornaram este lugar uma memória de infância amada e uma fonte de fascínio duradouro.